Na última semana, a presidente licenciada Dilma Rousseff regulamentou e fez novas aplicações ao Marco Civil da Internet. O documento era muito esperado para que o mercado e usuários possam ter garantias no Brasil. A Andressa é diretora de tecnologia educacional desta escola de idiomas e precisa ficar conectada na internet fixa por várias horas ao dia. Todo o tempo que eu estou aqui no trabalho, eu estou conectada aqui na minha filial, nas outras filiais. E os alunos também, né? Porque nós oferecemos Wi-Fi, os nossos alunos eles utilizam a internet aqui como parte da grade. Nós acreditamos que o aluno ele precisa aprender num ambiente contextualizado. Então, óbvio que nós liberamos, é assim que o aluno aprende hoje em dia. Mas assim como ela, os consumidores de internet fixa devem ficar atentos. É que o Ministério das Comunicações determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adote algumas medidas junto às operadoras de internet de banda larga para controlar a limitação de acesso de clientes. Assim, cada operadora precisa ter pelo menos um plano com franquia de dados ilimitada, dentre as ofertas de serviços aos consumidores. Isso está na contramão completamente da era digital que a gente vive, né? Eu sou completamente contra e a Anatel ela deveria ter o melhor do cidadão em mente, né? Ela teria que visar por isso, seria a missão dela. Como gestora de um sistema educacional, isso me preocupa também. E esta não é a primeira vez que as operadoras pegam os consumidores de surpresa. O mês passado a gente acabou acompanhando mais uma dessas pegadinhas que eu costumo chamar de mau gosto. Elas acabaram anunciando que iriam também limitar a quantidade de downloads baixados, sempre que os consumidores atingissem os arquivos e dados armazenados. Na semana passada, os internautas também acompanharam a regulamentação do Marco Civil da Internet. Mas o que ele prevê? Para saber o que prevê esse Marco Civil da Internet, eu converso agora com o advogado Rafael Maciel. Oi, Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é satisfação falar com vocês. Igualmente, Rafael, o que prevê assim, que vai impactar mais mesmo a vida dos consumidores em relação ao mercado, né? Essa relação com as operadoras? Na realidade, o Marco Civil já previa os direitos que estão sendo regulamentados. Quais são eles, né? É a questão de quais são as hipóteses em que pode haver discriminação do tráfego, que são as hipóteses de não aplicação da neutralidade da rede, que é aquilo que permite ao usuário acessar todo o conteúdo na internet sem discriminação de origem e destino. Você pode acessar qualquer tipo de site, baixar qualquer tipo de conteúdo, sem que haja qualquer interferência do provedor de conexão das operadoras. Ainda ele traça também procedimentos para os armazenamentos dos dados. A gente já tinha o direito muito específico para proteção da privacidade dos usuários, mas agora ele traz mais regras para aqueles que detêm os dados. Criar políticas de controle, acesso mais restrito e, finalmente, ele define uma maior transparência naquilo que era uma das coisas mais polêmicas do Marco Civil, que era a requisição por autoridades administrativas de dados cadastrais, ou seja, uma autoridade administrativa sem uma ordem judicial poderá requisitar alguns dados. Isso está na lei, o decreto não podia mudar, mas ele vem trazer mais regras, que esses dados não podem ser coletados de forma coletiva, tem que ser individualizado. A gente entra naquela questão do WhatsApp, que a gente teve essa parte aí, né? Eu lembrei que agora que o WhatsApp foi bloqueado 2 vezes, uma vez no ano passado e agora, justamente por causa disso, por causa de uma decisão para investigar dados. A decisão do caso do WhatsApp, ela solicitou um acesso ao conteúdo das comunicações. A questão tem a ver uma diferença nos dados coletados na internet. Sim, nós temos os dados cadastrais, aqueles dados que você fornece, filiação, endereço, estado civil, não é obrigatório para determinada função. Tem aqueles registros de acesso, que esses são obrigatórios, que é aquele número de IP que identifica a máquina, permite a identificação da autoria. O conteúdo da comunicação não é o de armazenagem obrigatória. Mas não são os dados cadastrais que estão sendo regulados agora. A Justiça pediu o conteúdo das comunicações, porém a empresa alegava que não os armazenava. E como não é uma obrigação legal, deveria haver uma prova técnica no processo de que efetivamente ele armazenava esses dados. Essa que é a questão, não está na regulamentação, que ela é só dos dados cadastrais, porque os demais dados é somente por ordem judicial. Esses dados cadastrais permitem a administrativa. No fim das contas, o que vai mudar isso aí pra gente, assim,
assim? Porque a gente fica... Internet é algo que a gente praticamente não vive sem mais, né? Hoje é até interessante porque o Marco Civil trouxe essa sensibilidade para os usuários da importância de um marco legal para esse uso, né? De fato, assim, o que o regulamento poderia mudar na vida do cidadão, e é bastante polêmico, que ficou proibido os acordos comerciais entre operadoras e provedores de aplicações, que são, por exemplo, redes sociais, daquele acesso que você não consome os dados quando você acessa um Facebook ou um WhatsApp. Né? Esse tipo de acordo comercial, pela regulamentação, fica proibido porque ele está regulamentando a neutralidade da rede, que prevê que o conteúdo, o acesso tem que ser restrito na natureza pública da internet. Às vezes a gente olha isso e pensa, né, que isso seja ruim porque a pessoa quer acessar de graça aquele ou outro aplicativo, mas se nós pensarmos ali a médio e longo prazo e o que é a internet, que tem que ser aberta, essa é uma medida que vai ao encontro da neutralidade da rede, respeitando ela. Bom, Rafael, eu acabei de ver uma informação aqui na internet, por sinal, acabei de ver uma informação na internet, que o presidente agora, que está em exercício, Michel Temer, ele vai pedir revisão de vários atos da presidente Dilma Rousseff a partir do dia 1º de abril agora, né, do mês passado. E um desses atos é essa questão do Marco Civil da internet. Pode haver uma interferência e mudar algo nisso aí? Pode. Ele está no poder dele, ele pode rever os atos do presidente anterior, ele pode editar novos, e inclusive tanto a regulamentação do Marco Civil como aquele ato do Ministério das Comunicações também sobre a franquia da internet. Pode rever, ele pode sugerir ao Ministério das Comunicações, ele pode rever os atos da presidência também. O que gera para nós uma grande insegurança jurídica, porque nós tínhamos o Marco Civil há 2 anos em vigor, dependente, né? Não dependente, mas era prudente que se tivesse a regulamentação. E aí nós, quando temos a regulamentação, que é de uma certa forma boa, equilibrada, nós aí temos a possibilidade de mudá-la de novo. Isso é muito ruim, porque as empresas não sabem se elas se adequam à regulamentação, se aguardam. Isso traz insegurança, é ruim para o país, porque traz perda de investimentos, o cenário de investimentos em tecnologia fica cada vez mais prejudicado. E o pior é que se arrasta, né? Se ao menos ele chegasse e falasse, olha, isso aqui já foi modificado, mas... vão meses para que isso aconteça. Se fosse rápido, né? A gente esperava que pelo menos se for decisão que sim, que não, se vai rever ou não, que fosse rápida, que assim a gente consegue pelo menos saber o que tipo de orientação seguir. Se sem regulamentação, se uma nova regulamentação ou se é com a regulamentação que está em jogo. A gente vai ter que esperar mais um pouco aí e ver quais são os atos do presidente em exercício, Michel Temer, a respeito desse Marco Civil da internet. Rafael, muito obrigada por participar aqui conosco. Sempre à disposição. E só lembrando que, assim, enquanto ele não rever, esse ato está em vigor. O que vale é o da semana passada. É o que está em vigor. Ok. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado.